Obrigado, Lorena. Obrigado, pessoal, que está entrando na aula de hoje. E nossa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho a respeito dos santos que se mudaram para o condado de Jackson, no Missouri, né? E essa mudança dos santos para o condado de Jackson, ele mexeu muito com a população local de lá, do Missouri. Isso aconteceu, isso fez com que os habitantes originais do condado de Jackson, eles perseguissem os santos por conta de algumas diferenças, não somente religiosas, mas culturais, políticas, enfim. Isso mexeu com eles, né? A presença dos santos incomodou o povo do condado de Jackson ali no ano de 1833, naquela região dos Estados Unidos, tá? Tempos mais tarde, dias mais tarde, em 20 de julho, mais precisamente daquele mesmo ano, um grupo de habitantes ali do condado de Jackson começou a perseguir muito fortemente os santos de maneira mais violenta. Eles destruíram uma gráfica da igreja, eles jogaram piche e penas sobre o bispo Edward Petrick e sobre Charles Allen, e depois uma turba começou a perseguir ainda mais os membros da igreja, principalmente os líderes da igreja ali no condado de Jackson. Até que no dia 1º de abril de 1834, os líderes da igreja assinaram um acordo que eles sairiam de lá, do condado de Jackson, naquela data, né? Isso na verdade, 6 de agosto de 1833. E eles sairiam em abril de 1834, o primeiro dia de abril, tá bom? A gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre como o Senhor ele instruiu os santos naquela época a suportar as aflições que eles estavam vivenciando ali naquele período de tempo, né? O Senhor ele também aconselha os santos a, além de suportar, seguir a lei do país, né? As leis do país, guardar a lei do país e continuar guardando os mandamentos de Deus, seus convênios que eles tinham feito a se tornar membros da igreja. E a gente vai aprender um pouco disso na sessão 98 até a seção 101 de Doutrina e Convênios. É importante lembrar que naquela época o profeta Joseph Smith ele não residia lá no Missouri, ele estava em Kirtland, né, e fazendo outros serviços da igreja por lá. E mais na frente ele ficou sabendo o que aconteceu com os santos no Missouri, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. A gente vai começar a introdução na seção 98 de Doutrina e Convênios, nos versículos de 1 a 22. Eu gostaria que vocês, irmãos, pudessem é, ler com a gente, tá bom? Alguns versículos. Deixa só eu deixar aqui, tá? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Então, beleza. Então a gente vai começar lendo aqui os versículos de 1 a 3, tá bom? Deixa eu ver quem está online aqui. Sabrina, você consegue ler para gente? Sim, em verdade vos digo, meus amigos, não temais. Se console o vosso coração. Sim, regozijai-vos sempre e em tudo dai graças, esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegarão aos ouvidos do Senhor de Sabaote, e estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Portanto, ele vos faz essa promessa, com um convênio imutável, de que serão cumpridas. E todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Obrigado, Sabrina. Aqui, o Senhor já começa advertindo os santos sobre o que eles deveriam fazer com essa perseguição toda que eles vinham sofrendo. Tá? O Senhor ele convida todos a poder orar a Ele e esperar pacientemente as nossas aflições passarem, né? Também não só esperar, mas fazer algumas coisas, né? Eu acho muito interessante que ele começa dizendo para a gente, chamando a gente de amigos, né? Olha, vocês são meus amigos, vocês
não devem temer, né? E eu vou consolar vocês, vou consolar o coração de vocês, né? E assim, eu fico pensando como que a gente pode, ou principalmente os santos, naquela época, ter um coração grato, mesmo passando por toda aquela dificuldade que eles vinham passando ali no Missouri. A gente vai. Agora eu vou pedir se a Lorena puder ler para a gente a introdução aqui, o cabeçalho, só para a gente entender um pouquinho mais dessa situação dos santos lá no Missouri, tá? Lorena, pode ler para a gente? Está aqui na minha tela. Lorena? Só tô dando zoom aqui. Só um minutinho. A introdução, né? Isso. Revelação dada por intermédio Tá. assim. Esta revelação foi dada em consequência da perseguição aos santos no Missouri. O crescente estabelecimento de membros da igreja no Missouri incomodou alguns outros colonos, que se sentiram ameaçados pelo número dos santos, pela influência política e econômica e pelas diferenças culturais e religiosas. Em julho de 1833, uma turba destruiu propriedades da igreja, cobriu de alcatrão e penas dos membros da igreja e exigiu que os santos deixassem o condado de Jackson. Embora algumas notícias sobre os problemas em Missouri sem dúvida alguma, tivessem, sem dúvida alguma, chegado ao profeta, ele só poderia ter tido conhecimento da seriedade da situação naquela data por meio de revelação. Obrigado, Lorena. Vocês conseguem lembrar alguma ocasião em que vocês ou alguém que vocês conhecem foram tratados de maneira injusta? Quem tiver alguma experiência para compartilhar com a gente, seria interessante, né? Eu queria saber como que vocês ou essas pessoas que passaram por alguma injustiça, elas reagiram a essa situação. Porque era isso que estava acontecendo com os santos aqui nessa época. Eles estavam sendo injustiçados. Eles tinham comprado a terra, eles tinham exercido seu direito, né, de cidadãos ali, de habitar uma parte foi comprada por eles. Eles eram industriosos, construíram várias coisas além dessa gráfica. Os membros da igreja eram poderosos em algumas outras coisas, né? Eles já tinham lavoura, já estavam cultivando a terra, criando animais. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês reagiram a alguma situação assim, ou conhecem alguém que já passou por isso. Fique à vontade. Posso falar? Pode falar, Sabrina, fica à vontade. Não foi comigo, foi com a minha mãe. A minha mãe, ela passou um bom tempo afastada da igreja e logo quando ela estava voltando, numa reunião da SOC, a irmã que estava dando a aula acabou fazendo um comentário bem maldoso, digamos assim. Tanto a minha mãe como tinha outras irmãs também que estavam voltando para a igreja naquele momento. A irmã acabou falando que, não lembro exatamente as palavras, mas falando basicamente que quem estava voltando agora não deveria nem ter se afastado e não era bem-vindo para estar voltando de novo para a igreja. Né? Então, foi um comentário muito desagradável, né, que deixou tanto a minha mãe quanto aquelas outras irmãs que estavam voltando naquele momento abaladas. Né? Mas a postura que a minha mãe teve quando ela estava contando sobre isso, eu lembro que eu ainda estava nas moças nesse tempo, então eu não pude participar dessa aula, né? Mas eu lembro de falar para minha mãe que eu não teria a mesma paciência que ela teve. Ela disse que ela pacientemente continuou na aula, terminou de ouvir tudo que a irmã tinha para ensinar, né? E não se deixou abalar.
né? Eu lembro da minha mãe falando que ela não ia para a igreja por causa dos outros membros. Ela ia porque ela queria voltar ao evangelho, queria voltar a se aproximar do Pai Celestial, né? E eu gostei muito da postura da minha mãe, porque eu sou uma pessoa completamente sem paciência. Não sei como teria sido a minha reação se eu tivesse escutado aquilo, principalmente vendo, né, que era uma situação com a minha mãe, né? Mas né, eu sempre gostei muito do que ela falou, né, porque ela demonstrou justamente o que o Pai Celestial queria que os santos fizessem, né, como ele diz, né, que eles precisavam ser pacientes, né, e ela foi muito paciente naquela situação, ela não se deixou abalar, mesmo com um comentário desagradável naquele momento, né, que quando a pessoa está voltando depois de um tempo afastada, querendo ou não, elas estão mais frágeis, mais fragilizadas, né, para voltar, né, mas ela aguentou pacientemente toda aquela situação. Nossa, nossa, é difícil, né? Tua mãe foi muito resiliente. Ela seguiu esse conselho que o Senhor lhe compartilhou com os santos aqui, que estavam passando por aquelas dificuldades, né? Eu fico olhando para essa, tentando me colocar naquela situação deles, seria realmente muito difícil de agir dessa maneira, né? O Senhor, ele deu alguns conselhos para os santos ali, né? Eu vou voltar aqui no versículo 3 e eu queria. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Tá, sim? Beleza. Ó, o Senhor lhe dá alguns conselhos aqui, né? E muitos desses conselhos aqui, eles são difíceis de se seguir, né? A gente não, pelo menos eu não vivo uma situação dessa de perseguição tão grande como os santos estavam vivendo ali na época do Missouri, né? Quando eles viviam no condado de Jackson. Para vocês, se o Marcelo, tá ouvindo, Marcelo? Sim, claro, tô participando. Tenha uma boa Pronto, noite aí. bacana. Boa noite. Opa, obrigado. Boa noite, Marcelo. Marcelo, desses conselhos que o senhor deu aqui, qual que você acha que é o mais difícil de se seguir? Paciência, né? Paciência é Paciência, né? tudo. A gente, às vezes, não utiliza os métodos de respirar fundo e lembrar que Deus está no controle. Não importa qual seja a circunstância, nós estamos que estar paciente. E Uhum. esperar que há tempo, sempre lembrar do há tempo, sempre encaro dessa forma. Mas de vez em quando também eu explodo, eu não, às vezes me estresso e quando eu estou assim na razão, eu acabo me exaltando até em falar em voz alta e não aceitar, principalmente quando é com as pessoas que eu amo, que estão do meu lado e tal, estão com uma postura que não me agrada e eu já me exalto. Mas eu acho que eu tenho que ter mais paciência nessas horas. Eu considero que a paciência é um pouquinho mais difícil de aceitar. Mas não que a gente não possa conseguir, né? Alimentando o nosso espírito e fazendo o que tem que ser feito, segundo as entendências. Obrigado, Marcelo, por compartilhar. Realmente, paciência é uma virtude que é difícil de se ter, né? E aqui os santos, eles foram muito pacientes. Eu acho interessante a maneira como o Senhor lhe dá vários princípios aqui, do Evangelho de Jesus Cristo para que a gente possa seguir. Um princípio, por exemplo, que eu tiro do versículo 1 é que se eu não temer, o Senhor ele vai consolar meu coração. Então, eu gostaria que hoje todos nós pudéssemos lembrar e prestar atenção nos princípios que a gente pode tirar das Escrituras. Acredito que isso vai ajudar a gente a ser mais paciente e a agir como, por exemplo, a mãe da Sabrina agiu ao ser questionada por aquela irmã lá que fez o comentário infeliz. Tá? A gente vai seguir agora, aqui na nossa leitura na seção 98, e a gente tem duas sessões aqui que são principais, no meu ver. A seção 98 e a seção 101, que é a última sessão que a gente vai estudar hoje. Tá bom? Então, se a gente de repente não passar ali pela sessão 99 e pela sessão 100, queria pedir que vocês pudessem estudar em casa, tá beleza? Agora, eu queria ler com vocês aqui os versículos
8, não, desculpa, passei direto. Versículos 4 a 10. Aqui, o Senhor ele vai falar um pouquinho mais sobre as leis do país e como a gente pode também ser abençoado ao viver as leis do nosso país. Tá beleza? Eu vou ler o versículo 4 e aí eu gostaria que a gente pudesse revezar para ler os demais versículos, tá bom? Começa assim: E agora, em verdade, vos digo com respeito às leis do país. É a minha vontade que o meu povo procure fazer todas as coisas que eu lhe mandar. Se puder continuar. E a lei do país que for constitucional, que apoiar o princípio da liberdade na observância de direitos e privilégios, pertencerá a toda a humanidade e será justificável perante mim. Portanto, eu, o Senhor, vos justifico, vós e vossos irmãos de minha igreja, no apoio à lei, que é a lei constitucional do país. E quanto às leis dos homens, o que for mais ou menos do que isso provém do mal. Só o versículo 8. Eu, o Senhor Deus, liberto-vos, portanto, sois verdadeiramente livres, e a lei também vos liberta. Tudo bem. Pode continuar até o 10, por favor? Tá? Mas quando os iníquos governam, o povo pranteia. Deve-se, portanto, procurar diligentemente homens honestos e homens sábios, e homens bons e homens sábios. E homens bons e homens sábios devereis apoiar, pois o que for menos do que isto provém do mal. Exatamente. Eu tenho muito medo quando esse período aqui do ano ele se aproxima, né? Outubro, ali perto de eleições, porque eu queria que a gente focasse hoje aqui nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, como eu falei anteriormente, não em pessoas, tá? Geralmente a gente acaba se confundindo em algumas coisas porque a gente pensa mais em pessoas do que em princípios. Então vamos pensar nos princípios que o Senhor está ensinando a gente aqui. Por exemplo, ah, no versículo 8, qual princípio a gente consegue tirar daqui? Né? O que que o Senhor ele ordenou que a gente fizesse como santos da igreja dele no versículo 8? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Vamos brigar. Ninguém? Minha Lorena? interpretação pode estar meio errada. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Tá, minha interpretação, não sei se está muito certa, mas eu acredito que quando ele diz, né, que ele nos fez livre e a lei também, ele fala sobre o sacrifício que ele fez por nós, para deixar nossas almas livres, né, para a gente poder ressuscitar um dia. E quando ele fala da lei também nos libertar, é o fato que se seguirmos a lei dos nossos países, né, também não estaremos sendo julgados, né, porque de acordo com a lei também segue os princípios, né, do que é o bem e o mal. Então, se seguirmos as leis do país, também não, digamos que não estaremos em problemas. E quem falou foi a Sabrina? Isso. Obrigado, Sabrina. Também a gente pode ver desse lado. Eu acho uma coisa bem legal que você falou. Realmente a gente precisa pensar dessa maneira. O Salvador Jesus Cristo, ele nos libertou do pecado, né? E por ele nos libertar do pecado, um dia a gente pode voltar a encontrar com ele. A gente precisa ser livre. A gente é livre para, primeiro, escolher nossos governantes, né? E escolher Cristo como nosso Salvador. Eu penso muito assim. Eu penso que é por isso que ele nos fez livre.
nos deu esse arbítrio para a gente decidir por nós mesmos. Agora a gente vai passar ali por versículo de 11 a 15. Quem pode começar lendo para a gente aí, versículos de 11 a 15, tá? Só para a gente chegar em um ponto importante da aula que eu queria tocar com vocês, eu acho que nessa sessão seria o ponto mais forte. Falar. E dou vós o mandamento de renunciardes a todo mal, desapegardes a todo bem e viverdes por toda palavra que sai da boca de Deus. Pois ele dará ao fiel linha sobre linha, preceito sobre preceito, e com isso vós testarei e provarei. E quem perder a vida na minha causa, por amor a meu nome, tornará a encontrá-la. Sim, a vida eterna. Quem pode continuar, por favor? Mas os vossos inimigos, pois decretei em meu coração, diz o Senhor, que vós provarei em todas as coisas, para ver se permanecereis no seu convênio, mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos. Porque se não permanecerdes em meu convênio, não sereis dignos. Portanto, anunciai a guerra, proclamai a paz, e procurai diligentemente voltar o coração dos filhos para os seus pais e o coração dos pais para os filhos. Obrigado, Marcelo. Até aí. Obrigadão, tá? Ó, aqui tem algumas ordens do Senhor para a gente, né? Primeiro, aqui nos versículos 11, no versículo 11, queria ouvir de vocês, qual é uma das ordens que o Senhor ele nos dá, né? Ele tá dando para a gente hoje, mas isso serviu para os santos naquela época também, né? Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessas ordens que o Senhor nos dá. O que ele ordenou a gente fazer? Aí quem quiser falar, o tempo está aberto, tá bom? Simplificando, seguir as ordenanças, acho que houver. Isso também. Vocês acham que era um teste difícil para os santos ser gratos, mesmo sofrendo essas perseguições lá no condado de Jackson? Com certeza. Por que eles estavam passando por isso? O fato da Igreja de Jesus Cristo ser autêntica. Eles não aceitavam tudo aquilo. Eles também estavam movidos pelo inimigo. Estavam cegos. Entendi muito bem, Marcelo. O final do teu áudio cortou um pouquinho. Pode repetir, por favor? A respeito dos cristãos que estavam passando por toda essa prova, né? Com certeza foi muito difícil para todos. Muita gente, nem todas as pessoas conseguiram seguir, muitas pessoas desistiram. E bom, é fato, né? Pessoas ter desistido de proclamar o nome de Jesus por tudo isso. Mas Deus honrou quem continuou, né?
e vai honrar quem está continuando, seguindo as ordenanças. E Sim, sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado por compartilhar isso. assim, Né? Alguém quer falar? Alguém mais quer falar? Bom, então, eu acho interessante aqui algumas ordens que o Senhor nos dá, né? Ele diz aqui para os santos, para eles renunciarem todo o mal. Aqui no versículo 11, ele dá essa advertência para os santos, né? Outra coisa interessante, aqui no versículo 12, é que ele disse que com isso ele ia testar e provar os santos, né? O Senhor, ele está testando a fidelidade dos santos nesse momento. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade nas nossas vidas, seja ela emocional, financeira, conjugal, relacionamento com nossos familiares e amigos, tudo isso a gente pode tirar como um teste ou uma prova. As situações difíceis, elas são feitas para isso, para nos moldar, tá? Eu acho bem legal esses versículos que o Marcelo lhe leu para a gente, porque ele diz aqui no 14 que é para a gente não temer os nossos inimigos, né? O Senhor, ele vai nos provar em todas as coisas. E quando eu estava estudando essa aula, e esses versículos me chamaram muita atenção, eu marquei eles de azulzinho aqui, porque eu lembrei de um discurso do nosso profeta, né? O Senhor, através do presidente Russell Nelson, em abril de 2023, ele deu uma advertência para a gente também. E aí, o presidente Nelson, ele fez um convite para a gente. Eu acho que vocês vão lembrar desse discurso dele, a gente vai ler uns trechos agora aqui. Quem aqui lembra desse discurso? Precisa-se de pacificadores. Alguém consegue resumir para a gente qual foi a experiência que o presidente Nelson ele teve nesse discurso? Ele começa o discurso dele contando uma experiência para a gente. Alguém, o voluntário? Ô, William, eu. Oi, Consegue me escutar? pode falar. Ah, Posso? eu não sei se Consigo? eu. Não sei se eu vou lembrar exatamente da experiência, mas é quando ele estava numa sala de cirurgia e acho que ele teve algum tipo de desentendimento com alguém que estava manuseando os instrumentos e aí a pessoa lançou algum tipo de instrumento cirúrgico nele, né? E aí ele começa a contar essa experiência e fala sobre isso, né? De sermos pacificadores, de evitarmos contendas. Eu acredito que é isso. Não sei se a minha memória tá certa. Aí qualquer coisa me corrige. Não, tua memória está certa. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele começa o discurso falando que ele teve uma experiência ruim numa sala de cirurgia, né? E aconteceu justamente isso. O cirurgião-chefe jogou um bisturi que acertou o antebraço do presidente Nelson. E o presidente Nelson, ele compartilha ah, o sentimento dele depois que isso aconteceu. Ele disse que ele nunca ia deixar com que isso acontecesse com ele e ele perdesse o controle e acabasse jogando algo em alguém, seja um instrumento físico ou palavras, né? João, você consegue ler para a gente aqui esse trecho que está marcado de azul? Até pacificador, por favor. O Salvador deixou isso claro nos sermões a seus seguidores em ambos os hemisférios. Bem-aventurados os pacificadores, disse ele. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em seguida, naturalmente, ele nos deu a admoestação que desafia cada um de nós. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Antes de sua morte, o Salvador ordenou a seus 12 apóstolos que amassem uns aos outros como ele os amou. E então ele acrescentou: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A mensagem do Salvador é clara. Seus verdadeiros discípulos edificam, elevam, incentivam, persuadem e inspiram, por mais difícil que seja a situação. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pacificadores. Bem legal.
é muito legal essa experiência do presidente Nelson e esse ensinamento que ele passa para a gente, né? Foi um convite que ele nos fez de ser pacificadores, né? E é difícil a gente ser pacificador, né? Eu lembrei aqui da experiência que Sabrina compartilhou com a gente mais cedo, que aconteceu com a mãe dela, né? Naquele momento, a mãe dela foi uma pacificadora. Então, que nós todos possamos ser pacificadores também. Lembrar que a gente não está aqui para fazer guerra com ninguém, né? O Senhor, ele usou essas palavras aí em Doutrina e Convênios. Nós não precisamos usar. O Senhor, ele pode ser duro, ele corrige a gente da maneira que ele achar correta. E a gente tem que seguir o conselho do profeta. Aí disse que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são pacificadores. Nós precisamos agir dessa maneira. A gente vai voltar lá na seção 98 de Doutrina e Convênios, mas antes disso, eu queria ouvir outra experiência. Se alguém aqui tiver alguma coisa queira compartilhar referente a ser um pacificador, se depois dessa situação, esse convite que o presidente Nelson fez para a gente, né, de ser pacificadores, algum de vocês conseguiu exercer essa paciência sendo pacificador? Ô, William, a, Oi. tô assistindo aula aqui com a Vitória, né? Aí eu perguntei para ela, tem alguma experiência, né, que foi pacificadora em algum momento? Aí ela disse assim, todos os dias eu sou pacificador com meu marido, acredita? Mas eu vou pegar aqui o que ela falou e é verdade, eu acho que no nosso matrimônio, né, no nosso casamento, a gente precisa exercer a paciência, a benevolência todos os dias. E o Senhor, ele espera que nós possamos ser, assim, cada vez mais um pouquinho semelhante a Ele, né, a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele era benevolente, paciente em todos os aspectos, né, da sua vida, com a sua família, com os discípulos, né, os que eram seus seguidores, com as pessoas que estavam ao seu redor e até mesmo com seus inimigos. E eu fico pensando que todo dia é uma oportunidade para a gente ser paciente com alguém, seja com a pessoa que está próximo de nós, né, seja até mesmo com nossos inimigos, né, alguém que pode ter feito algum mal, algum tipo de maldade, né, com a gente, mas a gente tem a oportunidade de ser paciente e de exercer amor e humildade para qualquer tipo de pessoa todos os dias. Obrigado, Vitória, João. Sabrina comentou aqui que ela também pensou a mesma coisa que a Vitória, eu acho, né? E eu acho que a Lorena também compartilha do mesmo sentimento. A gente vai passar agora para a sessão 101 de Doutrina e Convênios. Essa aula está passando muito rápido, para a gente tratar de alguns assuntos também que continuam acontecendo de perseguição contra os santos, né? A gente já aprendeu que os santos passaram algumas dificuldades e que o Senhor ele fez isso para que os santos eles pudessem ser testados na sua fidelidade, né? Para ver se eles seriam fiéis às ordens do Senhor, de se tornar pacificadores, assim como o presidente Russell Nelson ensinou a gente, né? Aqui na seção 101 de Doutrina e Convênios, só passar aqui. 99, a sessão 99 e 100, convido vocês a estudarem em casa um pouquinho, tá bom? Aqui na sessão 100, na verdade, tem uma experiência bem bacana. Aqui, Sidney Rigdon e Joseph Smith, eles estavam longe das suas famílias, eles estavam arrumando alguns assuntos da igreja, questão da pregação do evangelho, eles estavam sentindo falta da família deles, né? E aqui o Senhor lhe dá um conselho para Sidney e Joseph, né? Ele diz: vossas famílias estão bem, enquanto em minhas mãos, e eu lhes farei o que me parecer bem, pois em mim todo o poder existe. Eu lembro de uma situação que eu passei quando eu era um missionário da igreja, e eu estava pensando muito em casa. Tinha alguns problemas acontecendo na minha casa, meus pais estavam pensando em se divorciar, se separar. Eu fiquei muito preocupado. E o meu presidente de missão conversou comigo e me ensinou um pouquinho a respeito disso aqui, né? Ele disse: olha, Helder, esquece tua família lá que o Senhor está cuidando deles. Ele me mandou esse versículo aqui, né? Isso me confortou.
Então, tem muita coisa que pode confortar a gente aqui nas Escrituras, principalmente nessas sessões 98 a 101. Quando a gente passa uma dificuldade, a gente vai ler essa sessão aqui, a gente vai aprender que o Senhor está testando a nossa fidelidade. Uma coisa interessante da gente saber, eu acho que alguns de vocês estavam cientes disso, Joseph Smith, até então, ele não estava lá no condado de Jackson, tá, no Missouri. Ele estava em Kirtland, a sede da igreja ficava em Kirtland. E ele estava lá naquela época, não tinha muito contato ali com os membros da igreja, porque a informação ela demorava mais a chegar do que hoje. Hoje você manda um WhatsApp lá, sei quem tem o número, o WhatsApp do profeta, né? Talvez o Anderson tenha aí. Ele é bem relacionado. Mas essa informação não chegava de maneira tão rápida. Então, por mais que o profeta tivesse preocupado com os santos no condado de Jackson, no Missouri, ele não sabia o que estava acontecendo lá, né? Estava sentindo que tinha alguma coisa estranha. Então, antes de ele receber as revelações que estão contidas nessas sessões que a gente está estudando hoje, ele estava lá em Kirtland, tá? Kirtland fica numa distância aproximada, Belém-Fortaleza, talvez, 1.500 quilômetros, 1.400 quilômetros é alguma coisa. Acho que no cabeçalho de alguma sessão tem. Eu acho que na sessão 98 que a gente estava. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cerca de 1.450 quilômetros. Fortaleza fica a 1.500 e alguma coisa. Então é quase chegando em Fortaleza, a distância aí para a gente usar de parâmetro. Tá bom? Aqui na seção 101, os santos continuam a ser perseguidos, tá? A perseguição ela não acabou ainda. Os santos estão ainda sendo perseguidos. E aqui o Senhor ele explica um pouquinho para a gente por que ele permitiu que os santos sofressem dessa maneira. E a gente vai aprender isso lendo aqui, estudando os versículos de 1 a 21. Aí eu queria a ajuda de todos vocês para a gente se revezar na leitura desses versículos, tá? Inclusive, se a Vitória puder ler, João, se ela estiver do teu lado ainda, puder ler, tá? Começar para a gente, daí cada um vai lendo versículo até a gente. Cada um vai lendo 3 versículos. São pequenos versículos para a gente prosseguir rápido essa parte. Em verdade eu te digo, em relação a teus irmãos que foram afligidos, perseguidos e expulsos da terra de sua herança, eu, o Senhor, permiti que eles sobreviessem aflições que os afligiram em consequência de suas transgressões. Contudo, possuí-los-ei e serão meus no dia em que eu vier para reunir minhas joias. Portanto, é necessário que sejam corrigidos e provados, assim como Abraão, a quem foi ordenado oferecer o único filho. Pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Eis que eu te digo: havia desarmonias e contendas, e invejas e disputas, e concupiscência e cobiça entre eles. Portanto, com essas coisas corromperam suas heranças. Foram vagarosos em atender à voz do Senhor, seu Deus. Portanto, o Senhor, seu Deus, é vagaroso em atender às suas. É vagaroso em atender às suas orações e em responder-lhes no dia de suas tribulações. No dia de sua paz, trataram com leviandade meus conselhos. Mas no dia de suas tribulações, buscaram-me por necessidade. Em verdade eu te digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles. Não os expulsarei totalmente. No dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. Eu jurei e decretei no mandamento que vos dei anteriormente, que deixaria cair a espada de minha indignação em favor de meu povo. E assim como eu disse, acontecerá. Minha indignação logo se derramará sem medida sobre todas as nações. Isso farei quando estiver cheio o cálice de sua iniquidade. E nesse dia, todo aquele que se achar de atalaia, ou em outras palavras, todo o meu Israel será salvo. Os que foram dispersos serão reunidos, e todos os que plantearam serão consolados, e todos os que deram a vida pelo meu nome serão coroados.
Portanto, que se console vosso coração no que diz respeito a Sião, pois toda a carne está em minhas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sião não será removida de seu lugar, apesar de seus filhos estarem dispersos. Os que permanecerem e forem puros de coração retornarão para suas heranças. Eles e seus filhos, com cânticos de eterna alegria para edificar os lugares desolados de Sião. E todas estas coisas para que os profetas se cumpram. E eis que não há outro lugar designado além daquele que designei. Nem haverá outro lugar designado além daquele que designei para a reunião de meus santos. Até chegar o dia em que não haja mais lugar para eles, e então lhes designarei outros lugares que tenho, e serão chamados estacas para as cortinas ou a força de Sião. Aqui, nesses versículos, a gente encontra alguns princípios ah, do Evangelho de Jesus Cristo. Cristo está nos ensinando aqui algumas coisas que a gente pode tirar para corrigir a nossa própria vida, né? Quando eu leio aqui o versículo 4, portanto é necessário que sejam corrigidos e provados. O que significa essa correção? O que o Senhor quer ensinar para a gente através dessa correção que Ele está dando para a gente aqui? Pode ser qualquer situação da nossa vida. Talvez eu acho que esteja fazendo tudo certo, mas falta alguma coisa eu alinhar aqui para eu ser mais abençoado ou fortalecido na minha fé em Jesus Cristo. O que vocês acreditam que seja essa correção do Senhor? Cabe a nós fazer uma análise da nossa postura e começar a anotar onde encontra os nossas falhas, nossas fraquezas e modificar, né? Cabe a nós fazer uma análise na nossa postura. Isso mesmo, Marcelo. Eu acho interessante como o Senhor ele também ele cita Abraão aqui, né? Abraão ele ofereceu ao Senhor o único filho que ele tinha, né? Ele pediu tanto ao Senhor esse filho e agora ele teve que sacrificar. Eu fico comparando igualmente as nossas vidas, né? No início da sessão 98 a gente leu que o Senhor ele responde nossas orações, né? Mas às vezes ele demora para responder alguma coisa para a gente. Mas ele lá na sessão 98 ele ainda é mais, como posso dizer, é, forte na declaração dele. Ele disse que ele jura que ele vai responder nossas orações. A gente é dado para a gente aguardar até que ele responda. Agora eu queria que vocês pudessem pensar um pouquinho nas orações que vocês já fizeram, nas coisas que vocês pediram para Deus. Poxa, eu pedi tanto para Deus isso e ele não me deu naquela época lá. Mas hoje eu recebi uma coisa que valeu 100 vezes mais do que aquilo que eu queria. O Senhor, ele dá isso para a gente. Foi assim que ele fez com Abraão e é assim que ele faz com a gente, né? Ele prova a gente. No versículo 5 o Senhor ele diz assim, ó, pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Qual o princípio que eu tiro daqui, né? João, o que tu tira de princípio aqui do versículo 5? Eu fico pensando assim que essa correção, né, ele de que a gente precisa suportar, eu acho que é o poder do arrependimento, sabe, o poder da expiação que Jesus Cristo tem sobre a nossa vida, que é necessário que cada um de nós tenhamos, né, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, né, todos nós temos erros, cometemos pecados, e a gente precisa passar por um processo de purificação. Não existe ninguém que está isento disso, né, que, que já está 100% correto, que não precisa mudar. Todo mundo precisa passar por esse processo de correção, de mudança, e eu vejo que isso é um ponto necessário, sabe, na nossa vida, no Evangelho de Jesus Cristo. Que se nós não nos arrependemos, mudarmos a nossa vida, colocarmos assim na nossa frente o que que a gente precisa fazer de diferente, como ele diz lá no final, nós não vamos ser santificados.
E, e é isso, sabe? Eu acho que isso é uma oportunidade, na verdade. Eu vejo que o Senhor ele nos dá o arrependimento como se fosse um presente, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. É isso que eu penso. Obrigado, João. Também penso assim. Eu também acho que se eu não suportar a correção, eu não tenho como ser santificado. Sim, ele é bem claro aqui para gente, né? E essa correção ela passa através do processo de arrependimento. A Lorena comentou alguma coisa aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Eu tô aprendendo a mexer aqui no Zoom. Chat. Tá aqui. Vamos ver. Só não vão esquecer de assinar a lista de frequência, tá? Lorena disse aqui que é importante que a gente não confunda a correção com castigo. O Senhor não nos castiga, mas sim nos corrige para nos proteger e nos salvar. Lorena, gostei muito do comentário da Lorena. Obrigado, Lorena, por compartilhar com a gente. Eu também acho importante a gente passar aqui no versículo 9, porque ele fala justamente sobre isso que a Lorena comentou com a gente, porque apesar dos nossos pecados, as entranhas do Salvador elas estão cheias de compaixão por nós, né? Ou seja, por mais que os santos estivessem passando por todos aqueles problemas, aquela perseguição, aquela destruição de suas famílias e casas, enfim, lavouras, por mais que estivesse passando por tudo isso, o Senhor ainda tinha compaixão por eles. E eu acho que, assim, eu vejo de uma dificuldade muito grande, pelo menos para mim, como homem natural, pensar dessa maneira, né? Poxa, o Senhor me ama, Ele está fazendo tudo isso comigo, né? O que que Ele quer de mim? O que mais Ele quer de mim? O Senhor, Ele quer que eu me arrependa, assim como o João compartilhou com a gente, e que a gente consiga sentir aquilo que a Lorena compartilhou com a gente, que vem do Senhor. Eu sou muito grato por poder saber dessas oportunidades que o Senhor lhe dá para a gente. Não só de aprender com o Evangelho restaurado dele, mas de tirar esses princípios aqui. A gente não precisa passar por tudo isso que os santos passaram naquela época. Hoje, deixa eu ver aqui. Hoje, algum de vocês tem alguma experiência para compartilhar com a gente, referente a alguma perseguição que passou por ser membro da igreja? Posso falar? À vontade, Sabrina, pode ir lá. Eu lembro de uma história que a minha mãe conta, que o meu pai, ele demorou alguns anos para escolher, decidir se batizar, né? Antes era só a minha mãe, eu e minha irmã, né? Então, o meu pai, ele frequentava outras igrejas. E a minha mãe conta, né, que quando eu era criança, eu ia junto com ele e ela acompanhava também de vez em quando, né, quando ele ia nessas outras igrejas, né? E ela dizia que teve uma igreja, eu não vou lembrar agora qual, mas que teve uma igreja que a gente foi acompanhar o meu pai e que lá, em determinado momento lá da reunião, eles deixaram aquele determinado momento para ficar falando mal sobre a nossa igreja. E falavam todos aqueles absurdos que provavelmente todo mundo já escutou, né? Que a gente adora Joseph Smith, que tem um bode preto do lado das portas. Eles tiraram aquele tempo justamente só para falar mal da nossa religião. E a minha mãe diz que ela ficou completamente indignada com aquilo, então ela só me pegou no colo e saiu, né? E eu sempre lembro dessa história porque, apesar de não sermos perseguidos hoje que nem os santos eram naquele tempo, a gente ainda tem perseguições. Pode não ser aqui
com a gente mesmo, né? Eu sendo perseguida, mas a gente vê. Eu vejo isso muito na internet, né? Eu sigo muitas páginas e no TikTok também vários canais, né, de membros da igreja, né, de notícias da igreja e tudo mais, né? E nos comentários sempre tem alguém que ou tá afastado da igreja e tá criticando, ou não é membro e tá falando o que não sabe, né? Então, querendo ou não, a gente ainda sofre essa perseguição hoje em dia. E tem outras religiões que também nos perseguem, né? Em vez de praticar justamente o que eles tanto falam, né? Porque a maioria dos comentários que eu vejo é sempre falando assim: ah, mas vocês não seguem o que está na Bíblia, vocês só seguem esse livro de Mórmon de vocês, né? Vocês não seguem a palavra de Deus, né? E justamente só no ódio que eles estão depositando nesses comentários mostra que eles também não estão seguindo a palavra do Senhor, que eles também não estão praticando o que está nas Escrituras, né? Então, apesar de ter pessoas que não são de outras religiões, também tem pessoas que estão dentro de outras religiões, mas que estão perseguindo. Pode ser um católico perseguindo um evangélico, pode ser um evangélico perseguindo um católico, né? Mas sempre tem essa perseguição, porque as pessoas, em vez de praticar o amor ao próximo, praticar a caridade, eles querem ser simplesmente os certos. Os únicos certos ali é só eles, né? E todo o resto é só o resto, né? Todo o resto está errado, né? Porque é só a opinião deles que importa. Então, apesar de nós não sermos tão perseguidos que nem os santos eram, né? Lá era um nível mais pesado, né? Mas a gente acaba ainda sofrendo esse tipo de perseguição, né? E principalmente pessoas que, os recém-conversos, acabam vendo esses comentários, principalmente de gente dizendo: ah, não, mas eu já fui membro dessa igreja, hoje estou afastado, né? Acabam se abalando, né? Porque são pessoas que estão entrando agora na igreja, estão conhecendo agora e vão conhecer pela opinião maléfica das outras pessoas, né? Então, eu sempre lembro dessa história que a minha mãe conta, que a minha mãe sempre disse também que eu nunca me sentia bem dentro dessas outras igrejas, né? Mas foi aquela vez foi o ponto que a minha mãe disse que ela não iria mais acompanhar o meu pai e que não iria deixar mais eu também ir, né? Porque isso podia acabar sendo até mesmo perigoso pra gente, né? Porque a gente sempre foi pessoas que defendem, a gente sempre defendeu a igreja. Minha família, por parte de pai, sempre criticou muito a igreja, né? Principalmente quando meu pai decidiu se batizar, né? Então, a minha mãe sempre disse que acabaria sendo perigoso pra gente pelo fato da gente defender e poder acabar acontecendo com a gente o mesmo que aconteceu com os santos, de serem perseguidos presencialmente e agressivamente, que nem eles foram. Obrigado, Sabrina. Ainda bem que a tua mãe pediu para tu parar de ir lá nas outras igrejas, né? Para tu continuar com esse testemunho forte. Eu tenho uma experiência também, é bem legal. Eu era um jovem da igreja, né? Enfim, a gente tinha acabado de mudar para lá que a gente frequenta até hoje. E, e eu estudava no colégio ali, Príncipe da Paz, ficar quase de frente não, ficar próximo da nossa sede da Estaca, aqui na Cidade Nova. E um dia eu estava na sala e de vez em quando a gente assistia aula juntos, né? Tipo, primeiro ano A com o primeiro ano B. E tinha uma moça da igreja, da minha ala, inclusive, que era do primeiro ano B e eu era do primeiro ano A. E a gente assistiu aquela aula de matemática juntos, aquela tarde. E o professor, é professor de matemática, e ele começou a atacar a igreja de Jesus Cristo. Começou a falar coisas ruins sobre a igreja. E quando ele ia falando coisas ruins da igreja, eu ia me encolhendo assim, ia me fechando para ninguém. Eu era membro da igreja. E a outra menina lá também era membro da igreja. E ela estava me olhando, queria que eu falasse alguma coisa e eu não tinha o que falar. Eu fiquei com vergonha. E eu lembro que ela falou assim, ela levantou e disse que era mentira dele, pelas coisas ruins que ele falava sobre a igreja. E que ele tinha que frequentar a igreja para poder saber, enfim, debateu com o professor naquele dia. E depois ela veio perguntar para mim porque eu não tinha falado nada. Eu disse que eu não sabia o que falar, eu tinha medo de falar.
o que eu pensava sobre a igreja, por mais que eu sentia coisas boas lá dentro. E a gente acaba sofrendo perseguição em vários lugares. A internet é um lugar onde existe muita perseguição, né? E a gente tem que lembrar do conselho do presidente Nelson, de ser pacificadores. Foi esse convite que o Senhor ele também fez para os santos que viviam no condado de Jackson naquela época, que ajudou eles a ser testados e ser fiéis. Eu queria terminar essa aula, queria pedir para Marcelo ainda está aí? Marcelo tá, né, Marcelo? Sim, claro. Estou Marcelo, acompanhando. pronto. Lê o versículo 35 para a gente terminar a aula, e eu queria que vocês prestassem atenção na promessa que o Senhor lhe faz para nós hoje. Pode ir lá, Marcelo. 35. Isso, E exatamente. todos que sofrerem perseguições pelo meu nome e perseverarem com fé, ainda que lhes seja requerido dar a vida por minha causa, participarão de toda esta glória. Bem, Obrigado, Marcelo. Até aí. Obrigadão, Marcelo. Eu queria terminar a aula com esse versículo, porque eu acredito que essa promessa, ela é muito forte e ela é verdadeira. Eu sei que ela é. Eu sei que aqueles que sofrem perseguição, assim como os santos do passado, eles podem participar dessa glória, né? Antes disso aqui, antes desse versículo 35, o Senhor está falando um pouquinho sobre o período milenar que vai existir na Terra quando Cristo ele voltar. Vão ser 1000 anos de paz e de alegria. O inimigo não vai ter poder para influenciar a gente naquela época, naquele dia que está por vir. Então, eu sei que Cristo ele quer que todos nós possamos perseverar na fé nele, fé de Jesus Cristo, fé nele, no Filho de Deus. Também sei que ele está junto com a gente e que as entranhas dele estão cheias de compaixão por nós, seus filhos. Por mais que a gente ache ou acredite que a gente não consegue voltar à presença dele por conta dos nossos erros, isso aí, esse pensamento, ele não vem de Deus. Queria convidar todos nós a participar dessa glória que o Salvador Jesus Cristo nos convida, né? Que nós possamos encontrar a pérola de grande valor nos ensinamentos de Cristo e poder perseverar com fé. Queria terminar essa aula prestando meu testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria mais uma vez agradecer